Olá, seja bem-vinda a Mulheres Lendo Juntas. Eu sou a Juliana Caetano e eu vou fazer a leitura dos capítulos 1 e 2 da Zine Textos Escolhidos de Audre Lorde. O capítulo 1 é o capítulo Não há hierarquias de opressão e o capítulo 2 é a entrevista O sadomasoquismo na comunidade lésbica. Esta zine foi produzida pela Difusão Herética, um editorial lésbico feminista independente e autogerido. Não há hierarquias de opressão. Eu nasci negra e mulher, e estou tentando me tornar a pessoa mais forte. Eu posso voltar a viver a vida que me foi dada e ajudar em mudança efetiva em torno de um futuro vivível para essa terra e para minhas crianças. Como uma negra, lésbica, feminista, socialista, poeta, mãe de 2 crianças, incluindo um garoto, e membro de um casal interracial, eu usualmente acho a mim mesma parte de algum grupo no qual a majoritariedade define-me como desviante, difícil, inferior ou apenas sendo errada. Pela minha pertença em todos esses grupos, eu aprendi que opressão e intolerância da diferença vêm em todas as formas, tamanhos, cores e sexualidades dentro daquelas de nós que dividem os objetivos da libertação e um futuro trabalhável para nossas crianças, onde possa não existir hierarquia de opressão. Eu aprendi que sexismo, a crença em superioridade inerente de um sexo sobre todos os outros, então seu direito à dominância, e heterossexismo, a crença na superioridade inerente de um modelo de amor sobre todos os outros, então seu direito à dominância, ambos nascidos da mesma fonte, como racismo, a crença em superioridade inerente de uma raça sobre todas as outras, então seu direito à dominância. "Oh", diz uma voz da comunidade negra, "mas ser negra é normal. Bem, eu e muitas pessoas negras da minha idade podem lembrar amargamente dos dias quando não costumava ser. Eu simplesmente não acredito que um aspecto de mim pode possivelmente lucrar da opressão de qualquer outra parte da minha identidade. Eu sei que meu povo não pode possivelmente lucrar da opressão de qualquer outro grupo que deseja o direito à existência pacífica. Ao invés disso, nós diminuímos nós mesmas por negar a outras o que nós vertemos sangue para obter para nossas crianças. E aquelas crianças precisam aprender que elas não têm que se tornar iguais umas às outras, de forma a trabalhar juntos por um futuro que elas irão compartilhar. Os ataques crescentes sobre lésbicas e homens gays são apenas uma introdução aos crescentes ataques sobre pessoas negras. Para onde quer que seja, manifestos de opressão em si mesmos nesse país, pessoas negras são vítimas potenciais. E esse é o estandarte do cinismo da direita, encorajar membros de grupos oprimidos a agir uns contra os outros. E por tanto tempo a gente é dividida por causa de nossas identidades particulares que nós não podemos juntar-nos todos juntos numa ação política efetiva. Dentro da comunidade lésbica, eu sou negra. E dentro da comunidade negra, eu sou lésbica. Qualquer ataque contra pessoas negras é uma questão lésbica e gay, porque eu e centenas de outras mulheres negras somos partes da comunidade lésbica. Qualquer ataque contra lésbicas e gays é uma questão negra, porque centenas de lésbicas e homens gays são negros. Não há hierarquias de opressão. Não é acidental que o ato de proteção à família, que é virulentamente anti-mulher e anti-negro, é também anti-gay. Como pessoa negra, eu sei quem meus inimigos são. E quando o Ku Klux Klan vai à corte em Detroit e tenta e força o Conselho de Educação a remover livros, o clã acredita induzir a homossexualidade. Quando eu sei que eu não posso me dar o luxo de lutar apenas uma forma de opressão somente. Eu não tenho como acreditar que liberdade de intolerância é direito de apenas um grupo particular, e eu não posso escolher entre as frentes em que eu devo batalhar essas forças da discriminação, onde quer que elas apareçam para me destruir. E quando elas aparecem para me destruir, não durará muito para que depois eles apareçam para destruir você. O sadomasoquismo na comunidade lésbica. Uma entrevista com Audre Lorde e Susan Lady Starr. Sem uma rigorosa e consistente avaliação do tipo de futuro que queremos criar e um exame extremamente honesto das expressões de poder que escolhemos incorporar em todas as nossas relações, incluindo as mais privadas delas, nós não estaremos progredindo, mas apenas reinterpretando nossas mesmas personagens no mesmo antigo e usual drama. O SM, sadomasoquismo, não é repartição de poder, mas é meramente uma depressiva remodelação
do mesmo antigo e destrutivo modelo das relações humanas de dominante subordinado e do poder unilateral, que agora mesmo transforma nossa terra e nossa consciência humana em poeira. Leite, como você vê o fenômeno do sadomasoquismo na comunidade lesbiana? Audrey, o sadomasoquismo na comunidade feminista lesbiana não pode ser visto como algo separado das questões econômicas e sociais que cercam nossas comunidades. Ele é reflexo de toda uma tendência social e econômica neste país. Infelizmente, o sadomasoquismo tem sido confortável para algumas pessoas nesse período em que ele vem se tornando público. Mas qual é a natureza desse fascínio? Por que essa ênfase do sadomasoquismo na mídia heterossexual? O sadomasoquismo é congruente com outras coisas que têm sido fomentadas nesse país politicamente, culturalmente e economicamente, coisas que têm a ver com a dominação e submissão, com a desigualdade de poder. A atenção que Samóis, primeiro grupo lésbico sadomasoquista que nasce em 1978 em São Francisco, Califórnia, está tendo na mídia é provavelmente fora de proporção com a representação real do sadomasoquismo na comunidade lesbiana. Isso porque o SM é um tema da cultura dominante e uma tentativa de reivindicá-lo, mais do que questioná-lo, é usada como um pretexto para não olhar o conteúdo desse comportamento. Por exemplo, nós somos lésbicas fazendo uma coisa extrema e vocês estão criticando a gente. Assim, o sadomasoquismo é usado para deslegitimar o feminismo lesbiano, o lesbianismo e o feminismo. Leite pergunta para Audrey. Então você está dizendo que a mídia heterossexual ajuda a amplificar o fenômeno dentro das comunidades lesbianas, ao mesmo tempo em que focaliza em algumas lésbicas como uma forma de não lidar com as implicações maiores e com a enorme existência desse fenômeno no mundo? Audrey responde para Leite: sim, e porque essa perspectiva de poder é apenas uma parte pequena de uma enorme questão, é difícil criticá-la isoladamente. Henry Fromm uma vez disse: o fato de milhões de pessoas fazerem parte de uma ilusão não faz dela sadia. Leite pergunta para Audrey: e quanto à doutrina de viva e deixe viver e os discursos de liberdade civil? Audrey responde para Leite: eu não acho que esse seja o ponto. Eu não estou criticando o direito de ninguém viver. Eu estou dizendo que nós devemos observar os caminhos e implicações de nossas vidas. Se nós estamos falando de feminismo, então todo o pessoal é político e nós devemos sujeitar tudo em nossa vida a um escrutínio. Nós temos sido educadas numa sociedade doente e anormal e nós devemos estar num processo de retomar a nossa vida, mas não nos termos dessa sociedade. Isso é complexo. Eu não falo de condenação, mas do reconhecimento do que está acontecendo e do questionamento do que isso significa. Eu não quero regular a vida de ninguém. Se nós temos que escrutinar as relações humanas, nós devemos escrutinar todos os aspectos dessas relações. O sujeito e o assunto da revolução somos nós mesmas, é a nossa vida. O sadomasoquismo é uma celebração institucionalizada das relações de dominante e dominados e preparam-nos para aceitar a subordinação ou para reforçar a dominação. Afirmar que exercer o poder sobre alguém que não o tem é erótico, mesmo numa representação, é legitimador, é programar o estágio emocional e social para a continuação desse tipo de relação, tanto politicamente como socialmente e economicamente. O sadomasoquismo alimenta a crença que a dominação é inevitável. Isso pode ser comparado à adoração de um Deus de duas faces, ao qual só se adora a parte branca na lua cheia e a parte preta na obscuridão da lua, como se essas duas faces de uma mesma cabeça fossem totalmente separadas. Você não pode isolar um aspecto da sua vida, separar suas implicações, seja o que você come no café da manhã ou como você se despede. É isso que significa integridade. Leite pergunta para Audrey. Isso se relaciona com dois argumentos centrais colocados pelas mulheres de Samóis, que a tolerância liberal é necessária no reino da sexualidade e que essa relação de poder deve ficar restringida à cama. Eu sinto, como você, que é perigoso tentar deixar inquestionado uma parte tão vital de nossa vida assim. Audrey responde a Leite. Se é um assunto restringido ao quarto, então por que o livro de Samóis é impresso? O livro a qual ela se refere é What Color is Your Dandquercif? E se não, o que isso significa?
É do interesse do sistema de lucro capitalista que nós privatizemos muitas coisas de nossas experiências. A fim de fazer escolhas de vida íntegras, nós devemos abrir as comportas de nossa vida, criar uma consistência emocional. O que não é o mesmo que dizer que todas devemos agir da mesma maneira, que não possamos mudar ou crescer. É que deve haver uma integridade subjacente que se afirma em todos os nossos atos. O erótico transpassa nossas vidas, e a integridade é a condição básica a que nos aspiramos. Se nós não tivermos as lições da nossa jornada para essa condição, então nós não temos nada. Com essa visão de vida, cada um é livre para examinar trajetos variados de comportamento, mas a integridade tem que ser a base da jornada. Certas coisas em nossa sociedade são definidas como totalmente destrutivas, como, por exemplo, gritar fogo num teatro lotado. O liberalismo, através dos direitos garantidos pela primeira emenda, permite a pornografia e também permite o espancamento de esposas, mas isso não faz com que essas coisas caibam na nossa visão de mundo. O que eu questiono sempre e sempre é quem está lucrando com isso. Quando o sadomasoquismo é apresentado como o conflito central do movimento feminista, eu pergunto: mas quais são os conflitos que não estão sendo apresentados? Leite pergunta para Audrey: como você acha que o sadomasoquismo começou? Quais são as suas raízes? Audrey responde para Leite: no molde padrão do superior-inferior que está inculcado dentro de nós nos mais profundos níveis. A intolerância que aprendemos a ter perante as diferenças. As pessoas envolvidas com sadomasoquismo apresentam tal intolerância à diferença aprendida por todas nós, a superioridade e, como consequência dela, o direito de dominar. O conflito está supostamente limitado porque acontece detrás das portas do quarto. Mas pode esse ser o caso quanto o erótico nutre, sustenta e transpassa nossas vidas? Eu me pergunto, num escrutínio bem profundo de mim mesma, se eu não estou sendo puritana sobre isso. Eu tenho me perguntado sobre isso com muita atenção e a resposta é não. Eu sinto que nós fazemos decisões de vida íntegras sobre a rede de relacionamentos que nós temos. E essas decisões e compromissos conduzem-nos a outras decisões e compromissos, certas maneiras de ver o mundo, procurar mudanças. Se esses compromissos e decisões não nos conduzem para o crescimento e para as mudanças, nós não temos nenhum chão para construir sobre, nenhum futuro. Leite pergunta para Audrey: você acha que o sadomasoquismo entre homens gays é diferente do que o sadomasoquismo entre lésbicas? Audrey responde para Leite: quem lucra com lésbicas se batendo? Os homens brancos foram levados a acreditar que eles são deuses. Muitos homens gays brancos só são marginalizados em apenas um aspecto. Grande parte do movimento gay branco procura fazer parte do sonho americano e projeta uma raiva inacreditável quando não são incluídos nos privilégios do homem branco padrão. Privilégios conhecidos como democracia americana. Frequentemente, os homens gays estão trabalhando para não mudar o sistema. Esse é um dos porquês do movimento gay masculino ser tão branco quanto é. Gays negros reconhecem, outras vezes pelos fatos da sobrevivência, que eles não estão sendo incluídos da mesma maneira. Essa divisão entre os homens brancos gays e os homens negros gays está sendo examinada e explorada. Recentemente, por exemplo, havia uma reunião de lésbicas e de gays do terceiro mundo em Washington. Reconheceu-se que há umas coisas que nós não compartilhamos com lésbicas e homens gays brancos e coisas que compartilhamos, e que a explicação dos objetivos é necessária entre lésbicas e gays brancas e lésbicas e gays do terceiro mundo. Eu não vejo nenhuma batalha essencial entre muitos homens gays e a lógica dominante branca masculina. Com certeza, há homens gays que não categorizam suas opressões e lutam por um futuro, mas esse é um problema das políticas majoritárias. Muitos homens gays brancos estão sendo puxados pelas mesmas cordas que outros homens brancos nesta sociedade. Você não consegue que pessoas lutem contra o que eles se identificaram como seus interesses básicos. Leite pergunta para Audrey: muitas das coisas que você está dizendo é que as políticas do sadomasoquismo estão conectadas com as políticas de movimentos maiores? Audrey responde Leite: eu não acredito que a sexualidade é algo separado da vida.
Como uma mulher da minoria, eu sei que relações de dominação e subordinação não são apenas questões de quarto. Da mesma maneira que estupro não é uma questão de sexo, sadomasoquismo também não é, mas é uma questão de como nós usamos o poder. Se fosse somente uma questão de preferência sexual ou de gosto particular, por que essa seria apresentada como uma questão política? Leite pergunta para Audrey. Eu sinto frequentemente que há uma tirania sobre todo o conceito de sentimentos, como se sentir algo implicasse de alguma forma colocá-lo em ação. Audrey responde: Você não sente um tanque ou uma guerra, você sente ódio ou amor. Sentimentos não são errados, mas você é responsável pelos comportamentos que você usa para satisfazer esses sentimentos. Leite pergunta: E sobre como os Amós e outras sadomasoquistas lésbicas usam o conceito de poder? Audrey responde: O conceito sadomasoquismo de o sexo baunilha é sexo sem paixão. Elas estão dizendo que não pode existir paixão sem diferenças de poder. Isso me parece muito triste, solitário e destrutivo. A conexão entre paixão e dominação barra subordinação é o protótipo heterossexual da imagem das relações entre homens e mulheres, imagem que justifica a pornografia. Supõe-se que mulheres amam ser brutalizadas. És também o protótipo que justifica as relações de opressão, onde X, subordinada, aquele que é diferente, gosta de estar nessa posição inferior. O movimento gay masculino, por exemplo, investe na distinção entre pornografia gay sadomasoquista e a pornografia heterossexual. Os homens gays podem se dar ao luxo de não ver as consequências. Nós, como mulheres e como feministas, temos que apurar nossas ações e ver o que elas implicam e sobre o que elas estão baseadas. Como mulheres, nós somos treinadas a seguir, mas nós devemos olhar para o fenômeno sadomasoquismo, nos educar e ao mesmo tempo estar ciente de manipulações intricadas de fora e de dentro. Leite pergunta para Audrey: E como isso se relaciona especificamente com o feminismo lesbiano? Audrey responde: Primeiro, nós devemos nos perguntar se toda essa questão de sexo, sadomasoquismo, nas comunidades lesbianas não está sendo usada para desviar a atenção e energia de outras questões mais urgentes e imediatas, que têm a ver com a manutenção de nossas vidas, que estão nos encontrando enquanto mulheres num período racista, conservador e repressivo, um desvio de atenção, uma cortina de fumaça para os provocadores da ordem. Segundo o sadomasoquismo lesbiano, não é uma questão do que você faz na cama, assim como o lesbianismo não é simplesmente uma preferência sexual. Por exemplo, o trabalho de Barbara Smith sobre o Woman Identified Woman, sobre experiências lésbicas em Zora Hurston ou Toni Morrison. O que define a qualidade desses atos não é com quem eu durmo e nem mesmo o que fazemos juntas, mas sim que afirmações de vida estou inclinada a tomar como natureza e efeito das minhas relações eróticas que se infiltram por toda a minha vida, por todo o meu ser. Sendo um veio profundo de nossas vidas eróticas e de nossos conhecimentos eróticos, como é que a sexualidade nos enriquece e empodera nossas ações? E com isso, eu finalizo essa leitura. Se você quiser apoiar o canal, colabore com qualquer valor no Pix, mulhereslendojuntas@gmail.com ou pela plataforma Apoia-se Mulheres Lendo Juntas. No Linktree Lendo Juntas, você tem acesso ao acervo virtual Biblioteca Lendo Juntas, ao mapa mundi de escritoras e a indicações de filmes, curtas e documentários disponibilizados gratuitamente no YouTube e no Libreflix. Até a próxima!